E aí, pessoal, vou fazer aqui essa pequena aula só para fazer uma explicação para vocês das questões da atividade que foram passadas, ok? As atividades de estrutura sequencial em Java. Foram 5 questões. Então, a primeira questão ela diz o seguinte: escreva uma classe para ler as dimensões de um retângulo, base e altura, calcular e escrever a área do retângulo. Então vamos lá. Pelo enunciado, a gente já pode tirar aqui algumas informações. Primeiro ele diz o seguinte: escreva uma classe para ler as dimensões de um retângulo. Então, para ler, eu já sei que essas variáveis aqui, base e altura, são variáveis de entrada. Como ele está dizendo que vai ler da onde? Vai ler do teclado, vai ler do que você digitou. Então, nesse caso aí, eu já tenho duas variáveis, base e altura. Depois ele diz calcular e escrever. Então, nesse caso aqui, ele está dizendo, lembrando daquela regrazinha que a gente tem do algoritmo. Entrada, processamento e saída. Então, calcular e escrever. Calcular é o processamento. E aí a gente precisa saber como é que eu calculo a área do retângulo. Daqui a pouco a gente vai ver. Mas vamos aqui escrever. Escrever o quê? Escrever a área do retângulo. Então, nesse caso, eu tenho uma variável de saída. Ele está pedindo para escrever, então vai escrever na tela do computador. Então, eu tenho área como variável de saída. Ou vocês podem colocar área, underline retângulo, ou área retângulo, não sei. De maneira que vocês acharem melhor. Então, nesse caso aqui, pelo enunciado, nós já temos as variáveis que vão ser utilizadas nesse programa. Se são variáveis que fazem cálculos matemáticos, então eu já sei que essas variáveis são do tipo numérico. Agora vamos ver se é real ou inteiro. Quando eu vou calcular, medir a área de um retângulo, a área de uma figura geométrica, eu não posso garantir que todas as medidas sejam inteiras. Então, no caso, eu vou declarar elas como real. E aí eu escolhi aqui o doble, mas aí vocês podem escolher também o float, não tem problema. Mas lembrando que são reais, ok? Com relação ao processamento, como é que eu faço para calcular a área de um retângulo? A área do retângulo ela é calculada da seguinte forma: eu tenho um retângulo aqui, aí eu tenho a minha base e tenho a minha altura. Como é que eu vou calcular a área desse rapazinho? O que é a área? É justamente essa parte interna. É tudo isso daqui. Então, nesse caso, para calcular a área do retângulo, é pegar esse rapazinho e multiplicar por esse. Então, a área do retângulo é calculada com a área vezes a base. Então, nosso processamento é esse aqui, a área igual a base vezes a altura. Então, essa é a nossa primeira questão. Lembrando, nós temos três variáveis, eu vou declarar elas como dobro, como real, ou pode ser float, aí vai depender de você. Eu tenho duas variáveis que são de entrada, então vou ter que fazer o processamento de entrada nelas. E tenho uma variável de saída. E o meu processamento é área igual a base vezes altura. Ok? Então essa é a primeira questão. Já dei até aqui uma dica aqui de nome do programa. Está aqui em cima. Q1, underline, área, que é de área, retângulo. Ok? Lembrando que as primeiras letras têm que ser maiúsculas. O resto, minúsculo. Q2. Q2 ele está pedindo, a questão 2 está pedindo para calcular, para fazer uma classe que leia, aí ó, mais uma vez o nome é que leia. Se é leia, eu sei que é de entrada. A idade de uma pessoa expressa em anos, em meses e em dias. Então, no caso, eu vou ter três variáveis de entrada: anos, meses e dias. Está aqui, anos, meses e dias.
E escreva, se é escreva, é de saída. A idade dessa pessoa. Ele está pedindo a idade dessa pessoa. Expressa apenas em dias. Então, resumindo, o que a questão quer? A questão quer que você diga a idade completa da pessoa, a idade exata, que são os anos, os meses e o dia. E aí, ele quer saber qual é a idade dessa pessoa em dias. Então, eu tenho uma variável de saída que eu coloquei idade em dias. Então, lembrando, nós temos 3 variáveis de entrada, ano, meses e dias, e tem uma variável de saída, que é a idade em dias. Quando eu estou falando de idade, qual é o tipo de dado dela? Óbvio que é numérica, mas é real ou inteiro? No caso aqui, a variável ela tem que ser inteiro, então eu escolhi o tipo de dado int. E você nunca viu que dizer que fulano tem 12 anos, 6 dias, 12,6 anos. Então, são 12 anos, 6 meses e alguns dias. Então, os anos e os meses e os dias são todos inteiros. Agora, vamos ao processamento. No caso do processamento, ele quer que todas as idades sejam expressas em dias. E ele pede para considerar o ano como 365 e pede para considerar os meses com 30 dias. Então, no caso, o que eu tenho que fazer? Transformar anos em dias e transformar os meses em dias. Então, no caso, nós temos anos vezes 365 e meses vezes 30, que aí eu consigo saber no determinado, quanto o usuário digitar, quantos anos a pessoa tem. Quando eu multiplicar por 365, eu vou saber quantos dias ela viveu, transformando os anos. E os meses da mesma forma. Então, no caso, nosso processamento fica idade em dias é igual a anos vezes 365. Tem um errozinho aqui, não é multiplicação, tá? Vamos corrigir aqui. Vou pegar aqui a caneta de outra cor. Aqui. É mais, ok, desculpem aí, agora que eu vim me atentar. Meses vezes 30 mais dias. Então, no caso, é idade em dias. Eu pego os anos, multiplico por 365, vou somar com os meses vezes 30 e vou somar com os dias que eu não preciso transformar porque já foi dado em dias. Sabendo disso, eu tenho condições de saber a idade da pessoa em dias. Ok? Então está aqui a sugestão de nome, Q2 underline idade, UI maiúsculo. Ok? Terceira questão. Q3 eleitores. Já tem a sugestão de nome aí, eleitores, coloco o E maiúsculo. Essa é uma questão um pouco mais complexa, mas lendo com calma a gente tem como entender. Escreva uma classe para ler o número total de eleitores de um município, o número de votos brancos, nulos e válidos. No caso aqui, a questão ela pede para me ler a votação que houve em uma cidade, um município. E aí ela quer saber o número total de eleitores que votou, Desse total de eleitores que votou, ela quer saber quantos foram brancos, quantos foram nulos e quantos foram válidos, ou seja, o voto foi correto. Então, tenho 1, 2, 3, 4 variáveis de entrada, que mais uma vez, como é que eu identifico a entrada? Lendo a atividade, é só lembrar lá do ler, ok? Então, vamos lá. Calcular e escrever o percentual que cada um representa em relação ao total de eleitores. Então, no caso, ele quer saber o percentual. Quando ele fala em percentual, ele quer saber a porcentagem, ou seja, do total de eleitores, ele quer saber quantos
foram qual o percentual de votos brancos, percentual de votos nulos e o percentual de votos válidos. Então, ele quer saber a porcentagem de cada variável desse tipo. Então, vamos lá. Variáveis de entrada. Votos brancos, votos válidos e votos nulos. Mas, Alex, tu tinha me falado que total de eleitores também é uma variável de entrada. Só que eu fiz uma modificação aqui na questão. Mas aí vocês podem fazer como variável de entrada. Só que vai dar mais um pouco de trabalho. Por quê? O total de eleitores é a soma desses votos aqui, ó. A soma dos votos brancos, votos válidos e votos nulos. Então, em vez de eu somar de cabeça e digitar esse total de votos, eu criei um novo processamento, que é o quê? O total de eleitores somar esses três aqui. Então, não fiz total de eleitores como entrada, eu fiz ele como processamento. Então, vamos lá. As variáveis de saída. Percentual de votos brancos, percentual de votos válidos e percentual de votos nulos, que é a porcentagem de cada um. Então, eu tenho 3 variáveis de entrada e eu tenho 3 variáveis de saída. E total de votos que está aqui, mas eu coloquei 3 de entrada, 3 de saída, e o total de votos é um neutro. O que é uma variável neutra, que eu chamo? É aquela variável que nem é de entrada e nem é de saída. É uma variável que vai ser utilizada só no processamento. A questão pede para total de votos ser uma variável de entrada. Só que em vez de somar na calculadora, no papel, para digitar no computador, eu fiz o quê? Eu fiz um processamento. Eu peguei o total de votos e somei os votos brancos, os votos válidos e os votos nulos. Aí eu tenho o total de votos. Se são votos, pessoal, não pode uma pessoa e meia ir votar. Ou vai uma inteira, ou vai duas, ou vai três. Então, no caso, as entradas aqui eu declarei como inteira e o total de votos eu declarei como inteira. Por que que o percentual eu coloquei como real? Escolhi aqui o dobro. Porque no caso do percentual, a porcentagem, ela não me garante que seja inteira. Eu garanto que o valor absoluto, a pessoa é um valor absoluto, então é um valor inteiro. Só que pode acontecer de 59,5% dos eleitores votaram em branco. Pode acontecer isso? Pode. Então, por isso que eu declarei essas variáveis aqui como dobro, como real. Então, essas são as variáveis. Passando aqui o slide, aí nós temos os processamentos. Aí, primeiro processamento que eu falei para vocês. Peguei o total de votos, né, que era uma variável de entrada, segundo a questão. Só que eu fiz a soma de todos os votos brancos, válidos e nulos, porque eu tenho um total de votos. E como é que eu vou calcular a porcentagem? Como é que eu vou montar um cálculo de percentual? No caso, pessoal, para fazer a porcentagem, eu tenho que ter 4, como é que eu posso dizer? Vou ter 4 itens. Quando eu tenho 4 itens, então no caso eu vou aplicar a regra de 3. Para calcular o percentual de alguma coisa, eu monto a regra de 3. Então vamos ver aqui, por exemplo, eu tenho o total de votos equivale a quantos por cento de eleitores? Total de votos equivale a 100%. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, 200 pessoas foram votar, então eu vou dizer que 200 equivale a 100%. Ok? E eu quero saber o quê? Eu quero saber, com relação aos votos brancos, qual foi a porcentagem que votou. E aí eu faço o PERC branco. Então, o total de votos equivale a 100%. E os votos brancos, que eu vou ter esse valor aqui, equivale a quantos por cento? Aí o que eu vou fazer agora? Só aplicar a regra de 3. Eu vou pegar esse, multiplicar por esse, vou pegar esse e multiplicar por esse. E aí eu tenho total de votos brancos vezes percentual de brancos. Então, votos brancos vezes 100. Não precisa colocar o 100%, coloque só o 100.
Então, no caso, esse multiplica por esse. O que que eu quero saber? Eu quero saber o percentual. Quando eu colocar o percentual em evidência, então esse rapazinho aqui, ele vem para baixo da divisão da multiplicação desses dois. Então, o percentual de brancos é igual a votos brancos vezes 100, que é justamente esse por esse, né? Deixa eu pegar aqui o laserzinho para ser melhor. Então, votos brancos vezes 100 é igual a multiplicação desse por esse, dividido pelo total de votos. Então, nesse caso aqui, eu vou conseguir o percentual de pessoas que votaram em branco. Então, tenho um processamento, segundo processamento. Terceiro processamento, a regra de 3 também. Total de votos equivale a 100%. Quanto vale os votos válidos? Equivale ao percentual de votos válidos. Faz a mesma coisa, multiplica aqui os extremos. Depois coloco o percentual de válidos em evidência. E aí eu vou ter a fórmula. E a mesma coisa se aplica para votos nulos. E aí eu tenho a minha fórmula. Então, no caso aqui, eu tenho 4 processamentos. Ah, Alex, mas eu não quero fazer aqui essa multiplicação total de votos. Tudo bem, você soma aí na cabeça e digita lá na entrada. Coloca o total de votos como uma variável de entrada. Dessa forma eu achei melhor. Correto? E aí, depois é só montar a saída. Quem são as variáveis de saída? Percentual de votos brancos, percentual de votos válidos e percentual de votos nulos. E aí ele vai dar em porcentagem. Quarta questão, Q4, salário. Escreva uma classe para ler o salário mensal atual de um funcionário e o percentual de reajuste. Então, ler a gente já sabe que é uma variável de entrada. Quais são? Salário mensal, que eu defini o nome aqui de sal mensal, né? Salário mensal. E o percentual de reajuste, que eu defini com PERC e reajuste. São as duas variáveis de entrada. O que que ele pega? Para calcular e escrever o valor do novo salário. Então, está aqui novo salário. Salário mensal e percentual de reajuste, variáveis de entrada. Novo sal, variável de saída. Se a gente está falando de salário, o salário da pessoa nunca é inteiro, sempre é quebrado. Então, eu declarei aqui, só para mudar um pouco, como float. E o processamento, como é que fica? Novo sal vai ser igual ao salário mensal. Aí percebam aqui uma coisa. Eu não tenho um símbolo para fazer o cálculo de um desconto, ou então de um acréscimo, que é esse caso aqui, com relação a uma porcentagem. Então, o que que a gente faz quando eu quero saber a porcentagem de alguma coisa? Eu quero saber a porcentagem desse salário mensal. Então, o que que a gente faz? Pega a porcentagem, divide por 100, que é para transformar em um valor absoluto, e multiplica pelo salário mensal. Nesse caso aqui, eu vou saber quanto foi que ele aumentou no salário dele. Então, vamos dizer aqui o seguinte, só para elucidar aqui, caneta. Vamos dizer que o percentual de reajuste do funcionário é de 5%, certo? 5%. Então, 5%, quanto é que vai aumentar no salário dele? Para eu saber quanto é que ele vai ganhar no novo salário. Para facilitar aqui a vida, vamos dizer que ele ganhou R$100. Fica fácil, né? Se ele ganhou R$100, então quanto é 5% de 100? Eu pego 5, divido por 100, dá 0,05 e multiplico por 100 aqui, que é o salário mensal dele. 5% de 100, eu sei que é 5 reais. 5% de R$100 é R$5. Quando eu pegar 5, dividir por 100 e multiplicar por salário mensal, vai dar 5.
Quando eu somar com o salário dele, vai dar quanto? 100 mais 5, R$ 105. Então, o novo salário dele é R$ 105. Então, toda vez que você for fazer um cálculo com porcentagem, se o valor da questão for dado em porcentagem, você vai dividir por 100 e vai multiplicar por onde você quer tirar a porcentagem. E aí vai depender aqui se é soma ou subtração. Depende de quê? Depende da questão. No caso aqui é um acréscimo. Então ele está ganhando. Então seria mais. Então se fosse um desconto, seria salário mensal menos esse cálculo aqui. Tá bom? Então dessa forma eu calculo um percentual de qualquer coisa. Na questão 5, Q5 cigarro. Calcular a quantidade de dinheiro gasto por um fumante. E aí ele dá os dados. Número de anos que ele fumou, número de cigarros fumados por dia e o preço de uma carteira. Então, verificando aqui, eu estou percebendo que tudo isso daqui são variáveis de entrada. Eu vou ter que dizer quantos anos ele fumou, número de cigarros fumados por dia, quanto é que ele fumou por dia e o preço da carteira. Para quê? Para calcular quanto foi que ele gastou durante esse tempo que ele fumou. Então, eu tenho três variáveis de entrada. Anos de fumo, né? Cigarro por dia e o preço da carteira. E o variável de saída é o gasto. No caso, eu tenho essas variáveis como entrada, essas variáveis como saída. E eu vou declarar todas como dobro, para facilitar aqui nossa vida. Ok? Mas eu poderia muito bem pegar os anos que ele fumou e declarar como inteiro. E quantos cigarros por dia. E só o preço da carteira eu colocaria como real. Mas eu coloquei todos como dobro aqui para facilitar para vocês. E como é o processamento dessa questão? Primeiro é o seguinte. Ele quer saber quanto foi que ele gastou durante o tempo que ele fumou. Só que os valores que ele dá aqui na questão são de unidades diferentes. Por exemplo, ele dá o número de anos, só que ele dá um valor aqui de cigarros fumados por dia e o preço de uma carteira. Só que ele quer saber, ele faz o cálculo na unidade do cigarro. Então eu tenho que fazer algumas operações. Primeiro, eu tenho que multiplicar, eu tenho que transformar os anos em dias. Então eu pego do exemplo anterior, anos vezes 365. E o preço da carteira eu vou dividir por 20, porque é o número de cigarros que tem na carteira. Porque aqui na unidade ele diz quantos cigarros ele fuma por dia, não diz quantas carteiras ele fuma por dia. Então eu tenho que transformar o preço da carteira e saber quanto é o preço da unidade de cigarro, não da unidade de carteira. Então, algumas operações que eu tenho que fazer antes de colocar no processamento. E aí o meu gasto vai ser os anos vezes 365, transformei em dia, multiplicar esses dias que ele fumou aqui, que eu transformei os anos, multiplicar pelo preço da carteira dividido por 20, que eu vou saber o preço da unidade. Então, multiplicar isso aqui por quanto cigarro ele fuma, quanto é o preço do cigarro, vezes quantos cigarros ele fuma por dia. Então, no caso aí, eu vou saber quanto ele gastou nesse período. Então, isso aqui é o meu processamento. Ok? Então, pessoal, essa é a quinta e última questão. Espero que as explicações tenham tirado algumas dúvidas que ainda tenham ficado. Lembrando que tem um outro vídeo que mostra um exemplo executando. Eu utilizei o NetBeans para executar, mas quem estiver fazendo pelo aplicativo é a mesma forma. Não vai ter problema nenhum. Ok? E qualquer dúvida, estamos à disposição.